Som. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus tem grandes coisas preparadas para nós essa noite. Já no entrar aqui, a Vilma abrindo o culto, a pastora ministrando e o pastor terminando agora, eu já pude ver o que Deus tem para cada um de nós nessa noite. E eu creio que aquilo que o Senhor Ele tem, Ele fará, amém? Você pode se colocar de pé? Se puder abrir sua Bíblia comigo, em 1 Samuel 10, somente um versículo, versículo 6. Primeira Samuel 10, versículo 6, diz assim: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com ele, e te mudarás em outro homem. Vou repetir. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com ele, e te mudarás em outro homem. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eis-me aqui, Pai, para pregar a Tua palavra. De mim não tenho nada, mas é o Teu Espírito que nos enche, é o Teu Espírito que dá vida. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, traz a Tua palavra revelada nessa noite, Pai, que o Teu povo saia daqui, Senhor, sabendo quem somos, Pai, diante de Ti, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, irmãos. O Senhor me deu um versículo, e eu falei: Senhor, o que o Senhor tem com esse versículo? E esse versículo, se você vê, é o próprio Samuel dizendo algo, quando Saul ele foi ungido. Quando Saul ele foi ungido como rei de Israel, Deus dá a Samuel algo a ser profetizado na vida de Saul. Porque todo homem escolhido por Deus precisa ser transformado. E naquele momento, aquela profecia sobre a vida de Saul era o que Deus tinha, e era o que Deus fez por um período. E a Bíblia diz que o chamado de Saul, ele foi um homem que fez algumas coisas, que venceu muitas batalhas, que até profetizou, mas só teve um detalhe: Saul não se tornou um novo homem. Aquilo que Deus tinha planejado, ele fez, irmãos. Ele começou a caminhar, ele começou a seguir os conselhos, os princípios de Deus da época. Ele fez aquilo que Deus tinha, porque ele estava dando ouvido à voz de Deus. E quando nós damos ouvido à voz de Deus, tudo nos leva a caminhos que lá na frente nós começamos a ver os frutos daquilo que Deus nos chama. E o que essa palavra está querendo dizer? Que quando Saul foi chamado por Deus, Deus tinha uma transformação na vida dele, como tem na minha vida e na sua vida, cada um que Deus chama. Deus nos chamou para nós não sentirmos a presença dele. Ele deu o Espírito Santo aqui na terra, e o Espírito está aqui na terra. Até Jesus voltar, o Espírito está aqui na terra. E o Espírito ele vai nos tocando, ele vai nos dando direção. E naquele momento Saul começou a fazer proeza, começou a profetizar, começou a fazer algo que Israel precisava. Mas de repente, Saul parou de ouvir a voz de Deus. E foi o que o pastor falou aqui. Você pode perder tudo, bênçãos materiais, você pode perder tudo. O que você não pode perder é a presença de Deus. Porque, irmãos, com Deus nós já temos luta, já temos dificuldades. Imagine sem Ele na nossa vida. E aquele momento, Saul, ele não conseguiu ser aquele homem que Deus queria. Saul começou a ter pensamentos contrários. Saul começou a deixar os pensamentos dele não ser os pensamentos de Deus. Daí você pode falar assim para mim: mas é difícil, irmã, a gente está 24 horas ligado em Deus. A gente está 24 horas com nossos pensamentos, com os mesmos pensamentos de Deus.
Tem momentos que nós desviamos. Tem momentos que nós olhamos para aquilo que não é de Deus. Mas há momentos, irmãos, que nós devemos se prostrar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus, reconhecer o nosso erro. E foi o que Saul não fez. Saul deixou as coisas indo levando. Ele começou a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. Então, naquele momento, Saul ele percebeu que ele já não conseguia mais, ele não tinha força mais para voltar. E quando uma pessoa, ela sai dos caminhos do Senhor, ela para de ver aquilo que Deus tem na vida dela e começa a seguir o mundo, ela não consegue mais voltar. Porque o mundo vai te apresentar manjares. O mundo vai te colocar pessoas legais, pessoas firmeza do seu lado. E foi o que aconteceu com Saul. Ele começou a desviar e virar o pensamento dele. Você pode falar assim: ah, mas eu sempre tive pensamentos bons. Não, nós já pensamos em desistir. Já pensamos em não olhar mais para Deus. Mas quando nós estamos transformados pela palavra de Deus, por mais que nós tentamos fugir, Deus nos laça, irmãos. Deus, Ele nos laça. Porque quando Deus nos escolheu, Ele fez uma nova vida. Ele já planejou algo. E nós não devemos negar a profunda mudança, muitas vezes ocorrida sobre a vida de Saul. Só que o que aconteceu? Foi nos primeiros dias. Foi nas primeiras emoções. De quando, como se fosse tipo aceitado Jesus. E ali ele começou a fazer as coisas que Deus falava. Mas de repente, ele cansou. E não, ele começou a dar ouvido às outras vozes. Aquilo que afastava ele do Senhor. Aquilo que tirava ele da presença do Senhor. Ele começou a pensar nos status dos homens. O que os homens iam pensar dele. E já deixado que Deus está pensando dele. Eu tenho 22 anos de convertido, irmãos. Não importa o que falam de mim. Não importa o que digam de mim. Eu tenho que me preocupar o que Deus está pensando de mim. O que Deus está vendo em mim. E muitas vezes nós ficamos se preocupando o que os outros vão falar de mim. O que os outros estão pensando de mim. Não. Nós temos que pensar o que será que Deus está pensando de mim? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou com a minha vida no altar de Deus? E Saul não fez isso. Saul se desviou. Saul olhou para aquilo que não estava no alcance de Deus. Ele começou a fazer as coisas abomináveis a Deus. Em 1 Samuel 10, no versículo 9, o profeta Samuel disse assim a Saul: que ele seria mudado em outro homem, quando o Espírito do Senhor se apossasse dele. E isso de fato aconteceu. O que Samuel profetizou, aconteceu. O Espírito de Deus se apossou sobre Saul. Mas daí, ele teve toda a capacidade para transformar Israel, ser o maior rei de Israel. Mas o que acontece? Porém, se depois ele fracassou, não foi culpa de Deus. Deus deu todas as armas para ele. E Deus tem dado todas as armas para a minha vida e para a tua vida. É nós que decidimos o que vamos fazer. Eu quero largar tudo, não está dando mais para mim, eu estou cansado. Eu não quero mais buscar a presença de Deus. Irmãos, vou contar algo que aconteceu comigo. Eu tenho 22 anos de crente, convertida. E 17 anos que eu tenho ministério. E teve uma época que eu cansei. Eu falei, vou jogar a toalha. Sabe aquele momento que você não quer ir para a igreja? Você quer ficar no seu quarto, fechadinho, trancado. E você sabia que você tinha... Eu era líder de jovens. Fazia 4 anos. Eu tinha uma igreja com 60, na época tinha uns 40 jovens. A gente estava no auge. Os jovens estavam daquele primeiro amor. Estava aquela coisa maravilhosa. E eu estava cansada. Eu cansei.
muitas lutas, muitas pauladas, sabe? Muitas apunhaladas. Eu falei, não, cansei, chega, chega. E eu comecei a orar. Falei para Deus, Deus, vou largar tudo. E eu tomei uma decisão, que acabando aquele período de oração que eu estava, eu ia falar com o pastor que eu ia entregar meu cargo. Eu falei, eu quero ficar de banco, sentadinho ali, quietinho, sem ninguém, nada na minha cabeça. E tive um congresso de jovens para a gente estar indo. Reuni os jovens e fui. Mas sabe quando você vai sem força, sem vontade? E quando eu cheguei naquela igreja, o pastor chegou com a esposa dele. Já estava o louvor, estava no segundo louvor. O pastor chegou e sentou na frente. O pastor pregou uma bênção. E foi bastante gente da minha igreja. Foi umas 15, 20 pessoas. A gente estava tudo sentado lá no fundo. E o pastor terminou o culto, ele fez apelo. Metade da igreja foi lá na frente. E eu fiquei lá, quietinha no meu lugar. De repente o Espírito Santo falava assim para mim: vai lá na frente e abraça a esposa do pastor. Eu peguei e falei assim: não pode ser, imagina. E aquilo queimando no meu coração. Vai lá na frente e dá um abraço na pastora, na mulher do pastor. Eu vi que o pastor entrou de mão dada, que era a esposa dele que estava ali na frente. Eu falei, Deus, mas eu não tenho nada para falar com aquela mulher. O que eu vou abraçar a mulher? Vou falar o quê? Vai lá. Eu não contentei que era Deus, eu me ajoelhei. E estava todo mundo na frente orando, os jovens tudo orando para as pessoas na frente. E eu me ajoelhei ali e comecei a orar. E aquilo, quem vai lá na frente, dá um abraço na mulher do pastor. E eu levantei. Eu olhei para o pessoal da minha igreja que estava assim, falei, Senhor, o que eu faço? Eu tinha que passar no meio daquela multidão para me chegar lá na frente. E quando eu vi, eu estava indo, irmão, eu não vi nada mais. E quando eu cheguei lá na frente, aquela mulher olhou para mim assim, eu abracei ela e falei assim no ouvido dela: eu não sei, Deus só mandou eu te abraçar. A hora que eu falei para ela, Deus só mandou eu te abraçar, Deus tomou aquela mulher e Deus falou tudo e mais um pouco, irmãos. Tudo o que estava acontecendo na minha vida, tudo que eu queria entregar, tudo aquilo que Deus tinha me dado, todos os dons que Deus me deu, Deus me deu, eu queria enterrar. Aquela mulher, ela fala assim para mim, quando eu abracei ela e falei que eu não sabia. Ela falou, você não sabe, mas Deus sabe o porquê você veio me abraçar. E ela começou a entregar tudo aquilo que Deus tinha. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando nós somos transformados por Deus, nós damos ouvido à voz de Deus. Eu estava perturbada, irmãos. Não adianta a gente falar, a gente tem tempo de conversão, não. Eu sempre fui crente, eu nunca fiquei revoltada com Deus. A gente fica assim. Aqui está falando. Porém, se depois Saul fracassou, não foi a culpa de Deus. A culpa é nossa. Os nossos fracassos, os nossos muitas vezes, os deslizes que nós temos na vida, não podemos culpar Deus. Porque Deus está 24 horas do nosso lado. Então naquele momento ali eu estava perturbada, eu estava revoltada, eu estava, sabe quando você não quer nada com nada? Mas naquela hora Deus sabia que eu precisava de um abraço. Não era aquela mulher que precisava do abraço, era eu. E eu saí dali renovada. Eu saí dali para lutar, para aquilo que Deus pôs na minha mão. Então sabe o que eu quero dizer? Tem momentos que nós vamos passar por luta. A luta vai vir, a luta vai chegar. Mas como nós vamos reagir? Nós vamos entregar tudo aquilo que Deus nos deu, toda a capacidade que Deus nos deu para vencer esse mundo lá fora. Porque se com Ele está difícil, irmãos, imagine sem a presença dEle. Será que nós vamos querer enquartar e ficar ali olhando para ver o que Deus tem para nós? Não. Saul, ele perdeu aquela oportunidade que Deus teve para a vida dele. Mas em 1 Samuel 16, no versículo 13... quando o profeta Samuel, olha a diferença, quando o profeta Samuel ungiu a Davi, em meio aos seus irmãos, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apossou de Davi. Davi foi transformado e procurou se manter um homem mudado. Davi, a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele procurou, irmão.
E a cada dia nós temos que procurar ser melhor. A cada dia nós temos que procurar a querer mais de Deus, a buscar mais de Deus, a entender mais de Deus, porque Deus, Ele nos dá entendimento quando nós buscamos Ele, quando nós se dedicamos nossas coisas a Ele, quando nós se entregamos a Ele, quando nós não murmuramos. Irmãos, eu sigo um pastor há uns 3, 4 anos. E eu fiquei muito triste, irmãos. Ele era um referencial na minha vida. Eu ia em vários congressos que ele fazia lá para jovens. Um homem usado por Deus. Um homem que você via quando ele pregava, você via a unção de Deus na vida dele. E até uns poucos dias atrás, antes de eu mudar para cá, eu estava seguindo ele, vendo as lives dele. Ele fazia, sempre ele entrava às 11 horas da noite, fazia uma live, oração, bombava as lives dele. Deus usava ele nas lives. E eu estou mexendo no Facebook, semana passada, e eu vi que ele estava. Só que eu vi assim, um lugar escuro, onde ele estava, sabe, assim, um lugar meio estranho. Daí eu falei, deixa eu entrar aqui. Irmãos, eu chorei, irmãos, a hora que eu vi. A hora que eu olhei, ele estava acho que é um clube, discoteca, umas luzes, com um monte de gente, ele bebendo, batendo copo assim com o outro e falando, venham pra cá. E eu falei assim, nossa, eu achei que era uma vigília que ele estava, eu achei que era algum culto. Daí eu fiquei olhando, daqui a pouco ele virou assim o celular, umas meninas rebolando até o chão com uma saia curta. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Eu saí, entrei no Face dele e comecei a olhar. Eu falei, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu comecei a olhar e comecei a falar para Deus, Deus, eu não acredito. Que mundo nós estamos? Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que buscava a Deus, é aquilo. Saul foi no começo, mas no meio parou. E eu olhei para ele ali, eu falei, eu não acredito. E ontem eu entrei de novo, ele estava com o pessoal lá, só falando de coisa do mundo, com bebida, fazendo drink, mostrando os drinks. Eu falei, Deus. Falei, Deus. Daí sabe o que aconteceu, irmãos? Eu vi uma pregação do Cláudio Duarte, e eu até marquei aqui, porque aquilo ficou uma semana falando ao meu coração, o que o Cláudio Duarte falou. Ele falava assim, hoje, as maiores experiências com Deus está sendo alcançada nos novos convertidos. Porque a turma mais velha estão tão machucada, tão ferida, tão decepcionada, que se tornaram insensíveis. Acabam achando que a salvação tem a ver com o tempo de casa, ao tempo que serve a Deus. Irmãos, eu achei aquilo tão forte. Eu vou repetir. Hoje, a maior experiência com Deus está sendo alcançada nos novos convertidos. Aqueles que entram, aqueles que se convertem, as maiores experiências com Deus está sendo nele. Porque Deus está derramando do Espírito. Deus está fazendo. Deus está trazendo novas línguas. É nesses novos convertidos. Porque a turma mais velha não é velha de idade não, irmãos. É velho de igreja. É velho de igreja. Porque a turma mais velha estão tão machucada, tão ferida, tão decepcionada, que se tornam insensíveis. Acaba achando que a salvação tem a ver com o tempo de casa, o tempo que eu sirvo a Deus. Daí sabe o que acontece? Não busca mais a Deus como deve buscar. Eu já estou salva. Faz 20 anos que eu estou dentro de uma igreja, imagine. E não tem mais experiência com Deus. Não consegue mais ouvir a voz de Deus. Entra no culto, vai embora do culto, entra em culto, vai embora de culto, a mesma coisa. Não ouve a voz de Deus.
ouve a pregação, entra para um ouvido, sai, não consegue mais ter uma vida constante com Deus. E quando eu vi Cláudio Duarte falando isso, eu falei, foi forte. É forte, irmãos. Nós que somos velhos de casa, temos que colocar a mão na consciência e ver, olhar para nós e olharmos para aquilo que Deus tem. Aqui está falando que quando Davi, ele recebeu a promessa, ele procurou se manter um homem firme. E a cada dia nós temos que procurar ser firme diante de Deus. Não blasfemar, não murmurar, mas crer nas promessas de Deus. E às vezes nós falamos assim, mas Deus não fala mais comigo. Eu não ouço mais a voz de Deus. Deus está falando a todo momento, irmãos. Se não aconteceu ainda, não é o tempo de Deus. A Bíblia diz que Pedro foi transformado em outro homem após ter sido cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Em Atos 2 diz que Pedro, ele foi transformado por Deus. Todos os homens da Bíblia foi transformado, teve a vida mudada. Saulo foi transformado em outro homem a caminho de Damasco. Deus tocou e mudou a vida dele. Então sabe o que eu quero dizer? Todos nós que somos tocados pelo Espírito Santo, nós somos transformados. Deus nos deu vida e vida em abundância para viver essa vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que ele foi transformado por Deus e ele afirma: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o que é o novo, irmãos? É a presença de Deus. Eu não sei se eu já contei aqui, mas a minha família, quando eu virei crente, todos viraram as costas para mim. Todos. Acabou festa de aniversário, acabou casamento, não tinha mais. Um tio meu, que era meu tio, como se fosse um pai, ele chamava eu de crentinha, porque eu comecei a deixar de ir nas festas para ir para a igreja. Tinha festa dos filhos das minhas primas, era dia de culto, era dia que eu cantava no louvor, era dia que eu estava na escala. Eu falava assim para o meu marido: eu não vou, Alexandre, você vai e leva o João, o Gabriel. Chegava lá, ele falava: cadê a Josi? Ah, já está na igreja. A crentinha. Daí o que aconteceu? Chegou uma hora que eles pararam de convidar. Eu fiquei triste. Não. Eu tive uma escolha. Ah, mas você escolheu. Eu escolhi aquilo que trazia alegria para mim. As festas já não me trazia mais alegria, mas a presença de Deus, eu saía transformada. Na casa de Deus eu saía cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus. Então eu não ia trocar o maior banquete por migalhas. E é isso que muitas vezes nós estamos fazendo, irmãos. Deixamos o cansaço do dia a dia, a correria do dia a dia, nos afastar da presença de Deus. Esses dias eu deitei na cama, não tenho vergonha de falar. Comecei a orar deitada. Sabe quando você deita, você já está tão cansada que você não quer levantar para ajoelhar? E comecei a falar com Deus. Falei: Deus, tira esse cansaço, porque isso aqui não é do Senhor. Aviva a minha carne, a minha alma. Agora eu começo a buscar Deus, irmãos. Eu estou de pé, arrumando cozinha, eu estou falando com Deus. A qualquer momento eu estou falando com Deus. Avivar nossa alma é isso, irmãos. Não precisamos de ninguém estar orando por nós 24 horas. É você que traz o avivamento. É você que aviva a tua vida. É você que traz a presença do Senhor para a tua vida. E aquilo eu começava a orar e começava a buscar a presença de Deus. E eu comecei a falar: Deus, eu não posso orar deitada. Me levanta, me põe de pé, Senhor. Às vezes nós precisamos, irmãos, porque o dia a dia nos afasta da presença de Deus.
E é o momento que Deus tem para falar com você. É o momento que Deus quer fazer algo sobre a tua vida. Mas nós não conseguimos. Em 1 Samuel, eu quero ler com você. Em 1 Samuel 17, versículo 38 a 40, eu vou ler. E Saul vestiu a Davi das suas vestes. Depois que Davi foi escolhido por Deus, o profeta Samuel profetizou que o Espírito de Deus está sobre ele. Saul vestiu a Davi com as suas vestes, e pôs ele sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pôs um alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando aos filisteus. Davi, irmão, rejeitou as armas que Saul queria pôr sobre ele. Davi, ele tinha o jeito dele com Deus. Ele sabia o jeito que Deus ia tratar ele. O jeito que Deus ia fazer acontecer com ele. Saul quer vestir Davi com as suas vestes. E eu acho tão bonito aqui quando faz assim, ó. Então disse Davi a Saul. Davi se colocou diante de Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou tudo. Muitas vezes nós temos que tirar, irmãos. Muitas vezes nós estamos usando coisas que não é para nós usarmos. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não é para nós fazermos. E nós estamos fazendo. Nós não se colocamos sobre a oposição. Apesar de usar as armas comuns de um pastor de ovelha daquele dia, a confiança de Davi estava naquilo que o Senhor dos Exércitos tinha para ele. Quando nós sabemos o que Deus tem para a nossa vida, nós não se encantamos com manjares que vêm para a nossa vida. Coisas que não vai acrescentar. Porque eu sei que com essa arma eu vou vencer o gigante. Davi tomou posse que ele ia vencer o gigante com as armas que Deus deu para ele. E cada um que estamos aqui nessa noite, Deus colocou uma arma sobre a tua mão. Lá dentro do teu lar, lá dentro do teu trabalho, no seu dia a dia, Deus deu uma arma para você saber levar a tua vida. Muitas vezes você não está sabendo usar essa arma. Você não está sabendo fazer. E muitas vezes você fala o quê? Está muito pesado. Está pesado demais. A Bíblia diz que quando Jesus caminhava, indo para ser crucificado, e o povo gritando: ajuda ele, está pesada, a cruz está pesada. E a Bíblia diz, se você ler sobre a história de Simão Cirineu, fala que era um homem que estava voltando do trabalho. Um homem que estava passando ali no momento, como sempre tinha a crucificação, aquele homem começou a olhar. E como ele era um homem viçoso, um homem forte, o soldado olha para ele: ajuda ele aí. Naquele momento, nunca sai da minha mente essa imagem, irmãos. Você fica imaginando, quando o soldado mandou Cirineu ajudar Jesus, ele poderia ter tirado Jesus, colocar Jesus de canto: descansa, vai caminhando do meu lado que eu vou levar a cruz para você. Mas não foi assim. Não foi. Jesus continuou levando. Aquele homem simplesmente ajudou a Jesus, mas a cruz era de Jesus. Ele não tirou a cruz de Jesus. A cruz é sua, irmão. A cruz é sua. Não adianta você querer cortar a cruz pela metade.
Não adianta você querer cortar a cruz que Deus te deu. Não. Você vai até o fim. Porque se você cortar, você vai pagar o preço. Deus te deu a tua cruz. E se eu perguntar para cada um aqui, cada um vai ter uma cruz. Cada um está sofrendo. Eu achei engraçado. Eu estava vindo para a igreja. Meu marido ligou para mim, ele está lá em Maceió. E a gente foi no mercado aqui, fez uma compra para ele cozinhar. Ele falou, vou começar a cozinhar no caminhão. Eu estou comendo muita comida na estrada, está fazendo mal para o meu estômago, eu vou começar eu cozinhar. Falei, tá bom, então vamos. Fomos no mercado, fizemos uma compra. Levei tudo para ele o dia que ele foi viajar, arrumamos tudo no caminhão, que ele tem cozinha, tem tudo bonitinho. Beleza. Agora ele ligou agora à tarde para mim. Josi, você não sabe o que eu fiz. Desde quando eu vim viajar, minhas coisas estão aqui, que eu não cozinhei, não consegui cozinhar. Não consegui parar ainda e fazer comida. Estou comprando comida. Chegou um senhor hoje aqui, de quase 70 anos. E ele falou bem assim, e é isso, irmãos. Daí eu comecei a dar risada. Fia, às vezes a gente reclama de barriga cheia. Nós estamos vivendo momentos de rei, em vista do homem, que veio aqui no meu caminhão, pedindo uma ajuda para mim. Desempregado, ele começou a falar um monte do homem. Falou, a compra que nós fizemos, eu dei tudo para esse homem. Eu não deixei nada no meu caminhão. Como eu não ia cozinhar, já faz 12 dias que ele está fora, ele falou, já que eu não cozinhei, eu peguei, abri meu caminhão e dei tudo. Diz que o homem chorava, irmãos. Então, às vezes nós achamos que nós estamos mal. Nós achamos que nossa vida, nós estamos sentindo falta de alguma coisa. Nós temos uma continha, uns 2, 3 boletos para pagar. O aluguel atrasado, não consigo pagar. A gente olha assim e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas Deus dá a provisão e nós conseguimos pagar. E nós olhamos para o lado. Tem pessoas que não têm um arroz para colocar no prato, um feijão. Não tem comida, irmãos. E nós achamos que a nossa cruz está pesada. Não. Se nós olharmos, a cruz do nosso irmão está mais pesada. Amém? É noite, irmãos, aonde Deus, Ele quer transformar a minha vida e a tua vida. Aonde Deus, Ele quer transformar. E para terminar, irmãos, a Bíblia diz em Salmo 73, que Asaf, ele foi constituído pelo rei Davi, como líder dos levitas para estar à frente da arca do Senhor. E teve um momento na vida dele, que Asaf olhou para a prosperidade do ímpio e contra o sofrimento do justo. Asaf questionou a Deus, como que o ímpio está prosperando e o justo está passando por prova, por sofrimento? E no Salmo 73, Deus começa a ministrar na vida de Asaf. Porque quando nós estamos na presença, quando nós somos transformados por Deus, nós deixamos Deus falar e nós ouvimos a voz de Deus. E o Salmo 73 diz, a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim delas a demonstra. Asaf, ele se entrega a Deus, e ele fala para o Senhor, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, porque os limpos de coração, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja do soberbo, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Asaf se entregou a Deus, Asaf colocou diante de Deus todas as dúvidas, ele reconheceu, irmãos, aquilo que estava colocando a vida dele num fracasso, a ponto de ele escorregar e sair da presença de Deus. Essa é a noite onde Deus, Ele quer nos transformar, onde Deus, Ele quer falar ao nosso coração. Se coloque de pé. Onde Deus, Ele quer tirar toda dúvida do teu coração. Eu não sei como que você entrou aqui, eu não sei como que está o teu coração, eu não sei se
Muitas vezes você tem falado com Deus e você não tem conseguido ter êxito naquilo que você tem buscado. Você não consegue buscar e confiar em Deus. Você pode ser que você esteja igual a Asaf, igual a Saul. Eu recebi as promessas de Deus, mas eu não estou crendo que Deus pode fazer algo. E você começa a desviar o seu pensamento. É noite onde o Senhor Ele quer nos transformar, onde a glória de Deus virá sobre as nossas vidas. Começa a falar com o Senhor. Começa a abrir o teu coração. Se você quiser vir aqui na frente, vem aqui. Nós vamos estar orando pela tua vida. Venha receber a presença do Senhor. Venha receber a oração. Volte para a tua casa cheia do Espírito Santo, transformado pela presença de Deus. Venha, irmãos. Não fique no teu banco. Venha aqui na frente. Venha receber a presença do Senhor. Venha ser transformado pela graça de Deus. Fala com Deus nessa noite. Abra o teu coração. Fala com o Senhor aquilo que você precisa. Tem um louvor que fala assim, ó. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Então que você volte nessa noite, ser como uma criança. Que você volte nessa noite no primeiro amor. Aquele amor que transforma. Aquele amor que traz vida. Aquele amor que muda a história. Mesmo que tudo está dando errado, carrega a tua cruz. Vai com a tua cruz até o final. É lá que você tem a recompensa. Jesus, quando ele estava carregando aquela cruz, ele sabia que Cirineu fez por bom gosto levar a cruz, mas ele não poderia deixar de carregar aquela cruz, pois era uma cruz que o Pai deu para ele. Araixo e Cantanás. Era a cruz que Deus deu para ele, e ele tinha que chegar no final com ele trazendo a cruz. Sabe o que Deus está dizendo? Vai até o final. Vai até o final, não para na metade do caminho. Não queira passar a tua cruz para outro, pois Deus confiou em ti. Deus deu para ti. Oh, Espírito Santo, sinta a presença do Senhor aqui nessa noite. Sinta o Senhor te tocando nessa noite. Sinta, seja como uma criança genuína que chega diante do Pai pedindo algo. Criança que não tem nada sobre ela, pecado não entra. Deixa o Senhor te tocar nessa noite. É noite de transformação, é noite de glória, é noite onde a presença do Senhor vem, aonde você vai levar a tua cruz e você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Clama a Ele nessa noite, clama a Ele nessa noite. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Senhor. Transforma coração nessa noite. Aquele que entrou triste, aquele que entrou cansado, ó Pai, toca, Deus. Oh, Espírito Santo, aquele que entrou, Senhor, cansado, vai tocando, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Espírito Santo, toca agora. Oh, Espírito Santo, aplauda bem forte ao Senhor, irmãos. A Ele toda a honra,
A Ele toda a glória, a Ele todo louvor, toda adoração. Busque a Deus, irmãos. Os dias estão difíceis. E não adianta eu falar para você que vai ficar fácil, não. Os dias serão piores. Mas aquele que estiver firme no Senhor, aquele que acreditar no Senhor, grandes coisas o Senhor fará. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. De olhos fechados, eu quero estar orando pela tua vida, meu irmão, pela tua casa, pelo propósito ao qual você veio buscar aqui diante do Senhor, porque existem coisas que estão além das nossas forças, do nosso alcance, e aí é somente Deus, é somente o Criador quem pode mover e pode fazer com que o sobrenatural aconteça. Isso se chama milagre, e Deus é especialista nisso. Se nós confiarmos, se nós verdadeiramente esperarmos nele, confiarmos nele, Ele trará à existência tudo aquilo que será necessário, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que neste momento você perceba como que é fundamental, não é opcional, uma opção, não, é fundamental você se render à presença do Senhor. Deus sempre vai respeitar a tua decisão, sempre. A decisão que você respeitar, que você decidir, Ele vai respeitar. Mas lembre-se, haverá um dia de prestação de contas. Você conhece a verdade, e mesmo que talvez você não a conheça plenamente, você conhece o caminho, aquilo que agrada e aquilo que desagrada ao coração de Deus. Ande na presença de Deus, invoque o nome do Senhor e seja curado, restaurado em nome do Senhor Jesus. Eu quero que neste momento agora, você conversando com Deus, você vai colocar o teu propósito, aquilo que talvez você não consegue resolver, aquilo que você precisa, talvez um amigo, um parente, uma pessoa, você veio aqui clamar por ele, você vai colocar diante do Senhor. Levante suas mãos aos céus, e nós vamos orar agora, e nós vamos declarar que Deus traga à existência aquilo que só Ele pode fazer. Nós vamos declarar agora que neste culto, nesta quinta de propósito, Deus possa trazer à existência o sobrenatural dEle, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos neste momento, por aqui estarmos, ó Deus, e por nós podermos, ó Deus, bendizer e engrandecer o teu nome. E aqui estão os teus filhos que agora, Senhor, clamam, que agora pedem, Senhor meu Deus, uma intervenção divina, que o Senhor haja, Senhor meu Deus, agora, em cada vida, em cada lar, em cada situação. Pai, tu és especialista em fazer milagres, e nós cremos que para o Senhor não há nada impossível, e na autoridade do nome de Jesus, nós pedimos que agora, Senhor, acima de tudo, o Senhor renove, Senhor, o Senhor manifesta o teu poder sobre a vida deste irmão, desta irmã, e que a tua presença, Senhor meu Deus, possa ser algo real, possa ser algo, meu Deus, sentido, possa ser algo, ó Deus, desejado, todos os dias de suas vidas. Deus, para a glória do teu nome, vem mesmo mudar a história, Senhor, deste homem, desta mulher, desta família, que necessita de um toque do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, segundo a autoridade a qual o Senhor tem nos dado. Nós declaramos milagres acontecendo, nós declaramos portas, ó Deus, sendo abertas, nós repreendemos a ação do inimigo, a ação do mal, e nós declaramos, ó Deus, a intervenção dos céus, que barreiras caiam por terra abaixo, que algemas sejam quebradas, ó Deus, e que o poder do Senhor, ó Deus, venha fazer a diferença para a glória do teu nome. Nós abençoamos os teus filhos e nós declaramos, ó Deus, que eles possam testificar das grandes coisas que o Senhor está fazendo e continuará a fazer. Opera de uma forma toda especial, é o que nós pedimos e é o que nós declaramos em nome de Jesus, amém. Diga: eu creio que o meu Deus está no controle de todas as coisas, e Ele cuida de mim e da minha família. Amém, queridos? Se você crê nisso, eu quero que você aplauda a Ele, para a glória do nome do Senhor. Aleluias. Nós já estamos encerrando. Você pode continuar de pé, que só quero dar um último aviso.
amanhã, sexta-feira, amanhã, nós vamos estar nos reunindo, vai ter reunião da rede de casais. Eu sempre costumo dizer porque nós precisamos investir no nosso casamento. Você que é casado, você que está há um mês casado ou há 50 anos, é preciso continuar investindo. E eu quero convidar você a se fazer presente, tá bom? Lá na Ilha de Marajó 402, é uma casa de esquina, casa desse casal bonito aí, o Nenzão e a Leila. Essas reuniões já há vários anos acontecem lá e tem sido uma benção, onde nós estaremos ministrando a palavra de Deus, compartilhando experiências ali vividas dentro do casamento. E eu quero convidar você para isso. Depois de a gente poder ouvir a palavra ali, a gente joga uma carne na grelha ali, faz um negócio assim, toma uma coca, um negócio, então fica bom. Então quero convidar você para levar meio quilo de carne, um refrigerante, e aí vai ser bênção em nome de Jesus, amém? A Leila faz uma farofa, uns negócios lá que, irmãos, é só você ir lá para ver, tá bom? Então vá lá, vai ser bênção em nome de Jesus. Para não esquecer, diga assim: Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais, amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor fez, Senhor, e a nós só nos resta agradecermos ao Senhor pela Tua bondade e misericórdia. Agora leve em paz os Teus filhos aos seus lares, aos que estão, Senhor, meu Deus, nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor os guarde, também os abençoe, e continue a direcionar todos os nossos passos. Nós Te louvamos, Te bendizemos, e pedimos tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja conosco hoje e com todos para todos sempre. Todos dizem: aplauda ao Senhor.